Tem um episódio novinho em folha do I9 Podcast chegando para você a partir de agora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar o I9 Podcast desta segunda-feira. A gente chega aqui todas as semanas trazendo um tema novo, sempre com um convidado especial. Hoje não é diferente. Eu vou falar do tema e vou explicar por que precisa de uma explicação. Hoje nós vamos falar de política. Porém, a gente vai dar outro tom, outro viés para essa história. Nós vamos falar da política municipal, da política estadual, da política no Brasil, de um jeito que você vai entender e vai também saber a importância de ficar inteirado. Porque a política diz respeito à sua, à minha, às nossas vidas. Senhoras e senhores, o nosso convidado é o professor Lídio dos Santos. Ele já foi candidato a prefeito em Laranjeiras do Sul, foi chefe do núcleo regional da educação, professor forte na sala de aula, é ex-árbitro de futebol e futsal, uma pessoa que tem uma grande articulação na sociedade. É articulado na sociedade e na política, sobretudo no meio político. Lídio, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Luiz Roberto, é um prazer eu estar aqui com você e agradecido por ter essa oportunidade de conversarmos um pouco, né, sobre esse tema que está aí já explanado, citado, mas também outras coisas ligadas aí à nossa sociedade, né? A política, ela está na nossa vida, né? Exatamente, em todos os setores. Em todos os setores e também... muitas vezes eu vejo algum candidato que diz, eu não sou político. Uhum. Não é verdade. Não é verdade. Porque se está ali, é porque ele está participando diretamente desse processo, desse, né, cenário. Uhum. Assim como também toda a sociedade depende diretamente da política. É lógico que nós temos uma grande porcentagem da sociedade que não gosta de política. Sim, mas não estar... Sim, mas devia gostar, né? Devia participar mais até no ato de não gostar, eu acho. Com certeza. Porque, sei lá, quando a gente deixa pra lá, por estar de saco cheio, a gente está dando uma tábula rasa para a pessoa escrever o que quiser. A nossa história, inclusive. Exato, né? Porque sempre é dito, e eu sempre falo nesse meio, se você não gosta e você vê que alguém está fazendo errado, não basta só você comentar ou só criticar. Sim. Você tem que se colocar à disposição. Sim. Seja na política ou seja em outra área, digamos assim, do meio profissional, do meio social. Uhum. Aí, como é que eu não vou me colocar? Sim. Então, são essas situações que eu discordo, né, da pessoa não gostar. Como você falou, acho que é muito importante você se inteirar de todo o cenário. E também o gostar, vamos dizer assim, não é você assistir só um lado da situação, ou como diz o velho ditado, olhar só um lado da moeda. Para você, de fato, ficar inteirado de todos os assuntos, né, as pautas momentâneas que vêm ocorrendo no nosso país. Então, e é importante dizer que nem todo político é corrupto, mas eles estão fazendo um esforço para que as pessoas pensem que são, né? Exatamente. Eu encontro, né, e nesse meio que eu estou hoje, tendo a oportunidade de trabalhar, encontro muitas pessoas boas, que você percebe que não tem, de fato, ligação com essa linha da corrupção. E tem outra linha também que eu penso, Luiz Roberto e todos os, né, aqueles que nos acompanham, a pessoa, muitas vezes, ela não se torna corrupta quando ela entrou na política ou está desenvolvendo um cargo político. Sim. A pessoa já deixou aflorar lá. Exatamente. Ela só teve mais oportunidade para fazer coisas erradas. A corrupção está em tudo. Tem corrupto em todo lugar, na política e fora dela. É que na política é o dinheiro público que está em jogo, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que a gente vive uma crise na política. A gente reclama do futebol. Não, o futebol está ruim, a seleção brasileira não vai para frente, mas a política também está ruim. E do jeito que no futebol nós temos uns pernas de pau, a política também tem apresentado muito canela dura, né? Ah, sim, com certeza. E um risco também, podemos dizer, são aqueles políticos, aqueles candidatos momentâneos. Sim.
e aí ele vem sem estrutura nenhuma, sem bagagem nenhuma, sem conhecimento nenhum da gestão pública. E aí acaba tendo problemas, muitas vezes, né, no seu mandato, na gestão, e que acaba prejudicando muito o processo todo, né, público do nosso país. Sim. Senhoras e senhores, as perguntas para o Lídio, direita ou esquerda? O Ratinho faz ou não faz sucessor? E o Moro? E o Jailson Mendes? E o Berto Silva? A gente vai falar de tudo isso com você, podemos? Podemos, claro que podemos. O Lídio é um articulador de mão cheia, né? Eu estou nesse campo aí já há um bom tempo, que eu navego aí nos governos e tal. Pelo menos nos 4 mandatos do prefeito Berto Silva eu atuei como secretário de comunicação. Eu classifico você como o grande articulador político de Laranjeiras do Sul. É o cara que já foi testado nas urnas, a gente vai falar disso também, mas fora das urnas, nos bastidores, está sempre muito atuante, muito ativo. Então vou explorar a tua presença aqui para a gente saber um pouquinho como é que anda a nossa política local e o que a gente pode projetar para esse futuro. A gente vai falar de política aqui no I9 Podcast de um jeito que você não está acostumado a ver na imprensa regional, né? Porque tem muito cuidado, tem pouca isonomia, e aqui a gente vai mostrar toda a isonomia nesse episódio. Tanto é que o Lídio não é nem parceiro da situação, não apoia o prefeito Jailson Mendes e também não apoia o ex-prefeito Berto Silva, né? Que aqui também tem uma polarização municipal, né? Então é importante que a gente tem um cara aqui na nossa frente que não é nem para cá nem para lá. Então tem autonomia para falar da situação atual. O I9 Podcast está no ar, senhoras e senhores, para Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Redilar, na Marechal ao lado da Igreja Matriz e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Pivato Corretora de Seguros, empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Seguros é no Pivato. Telefone 999770037. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Visite a Krause Veículos. W2000 Corretora, Consórcios HS. O consórcio é a escolha perfeita para conquistar seu carro, imóvel ou poupar com segurança e rentabilidade. HS Consórcios. Fale com a Juliana, especialista no assunto. O telefone é o 99964 3020. E Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare, exclusivo dos postos Rinaldi, e o Shell Box, que é um programa de pontos e vantagens de toda a rede Shell. Rinaldi Postos de Serviços. Política é o tema do I9 Podcast desta segunda-feira. O professor Lídio dos Santos, que já foi chefe do Núcleo Regional de Educação, que já foi árbitro de futebol e futsal, que já foi candidato a prefeito em Laranjeiras do Sul e hoje atua na Assembleia Legislativa do Paraná, cedido pela Secretaria de Estado da Educação. E a gente vai explorá-lo aqui no I9 Podcast. Vamos fazer uma sabatina bem interessante. Lídio, você deixa a sala de aula para atuar na política. É porque dá menos trabalho ou porque dá mais dinheiro? Eu sou mais útil para a sociedade onde eu estou hoje. Eu gosto muito da sala de aula, né? Trabalhar diretamente com os alunos, tive essa oportunidade nessa mudança minha de profissão, quando eu consigo me inserir, concluo a graduação e consigo me inserir na área da educação. Mas surgiram as oportunidades de trabalho, né, dentro da própria educação, de ir para a gestão pública num todo, e isso
nos torna muito mais, com mais possibilidades de atuar mesmo dentro da educação, mas num leque muito maior. Uhum. Então eu passo a trabalhar no núcleo de educação, onde eu vou atender municípios da região, não só mais uma sala de aula, mas vários municípios, alguns milhares de alunos, alguns milhares de professores e funcionários. Então você vai dar um atendimento muito maior do que você ficar ali em sala de aula com 30, 40 alunos, né, que é o limite aí que nós temos em sala de aula. Eu consigo, a partir de uma ação junto ao governo, de repente, atender todos os alunos e a comunidade escolar de uma instituição. Então é muito gratificante. Então, a educação está no coração, Luiz Roberto. Por quê? Porque eu venho de uma família muito, muito humilde e a minha mãe, analfabeta, ela teve a oportunidade de, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, trabalhar numa escola municipal no interior aqui do município, sim, como merendeira e serviços gerais, no início do êxodo rural. E ela mesma analfabeta percebeu que a educação poderia ser a única saída, a única possibilidade da nossa família ter uma vida mais digna, um crescimento um pouquinho, uma vida melhor, vamos dizer assim, como as pessoas pensam e almejam, né? Viemos para a área urbana e então eu tive a oportunidade de estudar, assim como outros irmãos. Mas só eu, que sou o mais novo da família, e o outro logo após a minha idade, que conseguimos fazer uma graduação. E quis o destino e Deus que fosse na área da educação, que eu me tornasse um professor. Sim. Então eu sou muito grato a isso, mas eu sempre guardei esse pedido, esse conselho da minha mãe, quando ainda criança, que ela nos reuniu lá dentro da nossa casinha humilde, paiol, vamos dizer assim, de chão batido e madeira de pau a pique, que a educação era a possibilidade. Então, por isso que eu consegui, sou muito grato. Então, podendo contribuir mais para a educação, é lógico que eu sou muito grato. Maldosos dirão que lá onde você está hoje dá mais visibilidade do que numa sala de aula, para uma projeção política. Ah, sim, isso é natural, né? Tanto é que eu não tinha, eu gostei de política sempre, desde jovem, quando eu começava, sim, eu gostava muito de ir assistir os showmícios que eram abertos, desde que eram criança, permitidos, hoje não são mais. Eu ia assistir os comícios ali na Praça Central, depois em Guarapuava, o período que eu vivi lá, que eu morei lá, eu acompanhava todos os comícios, os candidatos. Então, é natural, quando eu fui para o núcleo, que começou a ter esses convites para que eu pudesse estar me inserindo na política. Sim. E foi acontecendo naturalmente por conta de que eu comecei a desempenhar uma função de gestor público. E com isso começaram a vir os convites. Sim. É lógico que hoje na Assembleia ainda dá mais visibilidade, mas para você ter uma ideia, o desafio hoje, além de uma sala de aula, nós estamos lá a pedido do deputado que eu trabalho, o deputado Gugu Bueno, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, nós já estamos atuando em 20 núcleos de educação do Estado, que são formados por 32 núcleos. E atende todos os municípios da educação municipal também. Então eu tenho essa incumbência dentro do gabinete do deputado. Sim. Ou seja, atender todas as demandas da educação do Estado. Sim. Além, é lógico, dos municípios, daí de todas as demandas dos municípios das nossas regiões aqui, que eu sou responsável por dar esse suporte para ele. E já que a gente está falando da educação, gostaria que você fizesse uma avaliação do que você está vendo, por exemplo, da educação municipal de Laranjeiras do Sul. O prefeito atual, o prefeito Jairson Mendes, ele se elegeu com uma bandeira muito importante, né? Com um emblema forte da educação, que era o plano de carreira dos professores. Como é que você está vendo o atual momento? Você acha que está indo bem? Você acha que ele está tendo dificuldade? Que leitura você faz? Só para você, Luiz Roberto, entender, plano de governo do atual governo, fui eu com um grupo de pessoas que elaboramos. Sim. Nós levamos muito a sério isso, principalmente a educação, porque vinha num embate muito forte com a gestão Berto Silva, por conta do plano de carreira.
Mas veja como são as coisas e como às vezes são conduzidas de uma forma não tão correta, vamos dizer assim. Em 2017, quando a Elisa Gemelli era secretária de Educação e de Assistência Social, nós discutimos o plano de carreira. E eu, como chefe de núcleo da educação, eles me convidaram. Então foi feita uma comissão, foi discutido o plano todo que já vinha da gestão anterior, da dona Sirlene, né? E nós construímos toda a mudança do plano de carreira ali e não tivemos uma faísca de desgaste com a categoria. Foi aprovado, foi colocado em prática, mas vieram algumas situações que foram apresentadas pelo governo federal, até de alguns ajustes salariais ali bem consideráveis, que o então prefeito Berto sentiu a necessidade de mexer novamente com o plano de carreira. Sim. Ali eu acho que foi um ponto, digamos assim, muito mal conduzido, vamos dizer, pela gestão, talvez não pelo prefeito, mas de uma forma geral, digamos assim, a discussão com a categoria. Eu já vinha trabalhando a possibilidade de candidatura e nós construímos muitas discussões com os professores. Sim. Para construir um plano de carreira, de fato, e um plano de governo que atendesse aos anseios da sociedade e da categoria. Porque você não trabalha somente para a categoria, você tem que ver o que a sociedade está esperando daquele setor. Sim. Né? Então foi discutido muito com algumas pessoas, alguns elementos ali da área da educação para que construísse o plano de governo da atual gestão. Não tenho acompanhado, digamos assim, mas o que eu vejo é que até agora já tem alguns resquícios aí de não atendimento ainda do plano de carreira. Né? Então, é uma situação que não pode ser só colocado no papel e não ser planejada. Sim. Porque você vai movimentar com o setor financeiro também do município. É um imbróglio gigante, né? Exatamente. Então tem que ser muito estudado. Por isso que nós não tivemos desgaste lá em 2017, com a então secretária Elisa. Em 2023 e 2024 houve um desgaste bem considerável com a categoria. A secretária era Maria Luísa. Maria Luísa, que acabou tendo um desgaste na Câmara Municipal, os vereadores ali. Acredito que impactou até na reeleição de alguns vereadores, aquele embate ali com a categoria, e que agora vem para uma discussão, mas que ainda não foi atendido aquilo que foi colocado em pauta, digamos assim. Você acha que esse é o maior calo do atual prefeito? Não, eu acredito que tenha mais situações, mas ali foi uma categoria que veio de fato, que incorporou a campanha do atual prefeito, né, por conta dessa votação, dessa mudança do plano de carreira ali, muito próximo das eleições, né, em 2024. Então, eles acabaram, de fato, colocando as suas esperanças, digamos, no candidato contra aquele que era apoiado, então, pela gestão do Berto Silva, né? E você acha possível esse plano ser colocado em prática? Eu penso que sim. Porque eu analisei muitos dias e muitas horas. E qual é a receita para fazer ele funcionar? Você tem que trabalhar muito e às vezes, por exemplo, nós tivemos algumas mudanças na categoria estadual, né, que é um volume muito maior de professores. De alguns ajustes. Sim. E a questão não é o ajuste, mas é como é feito o ajuste. É isso que eu me refiro, assim, que veio desse desgaste ali dessa mudança no plano de carreira. Porque os professores, eles entendem que às vezes precisa ceder algumas coisas ou outras. Mas, por exemplo, o que foi colocado no plano de carreira aprovado em 2024? Que o professor ele não mais pode assumir um concurso com a formação de docentes, o antigo magistério. Sim. Ou seja, você privou na sociedade alunos que já tinham a formação de docentes ou que iriam estudar, que tinham o sonho de estudar. Formação de docentes amparava ele fazer um concurso para a educação infantil e anos iniciais da educação fundamental. Você tirou isso, você eliminou já uma parte da sociedade, né?
dessa questão. Outro ponto, o grau máximo de elevação na carreira passa a ser o doutorado. Aí, com todo respeito, mas quem faz um doutorado, eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado, eu fiz especializações na educação. Mas quem faz o doutorado, ele vai se tornar um pesquisador ou um professor universitário, que a remuneração é muito maior. É verdade. Então, como é que eu vou colocar ali o doutor para receber X% a mais do salário base? É um contrassenso. Exato. Sabe? Então, são coisas que você tem que analisar. E aí a questão o plano de carreira vai muito além, digamos assim, somente da folha que nós estamos falando aqui, mas da valorização. Por exemplo, o auxílio deslocamento, que precisa, nós temos no estado, independente se eu moro 100 metros ou 10 quilômetros, minha esposa anda 45 quilômetros todo dia para lecionar. Sim. Mas ela ganha o mesmo auxílio deslocamento do que aquele que mora do lado da escola. Mas tem o auxílio. Nós temos a questão do vale, que aí, refeição, que aí já foge até além da educação, para você atender todas as classes, né, do servidor público do município, que é o maior empregador do município. Então, você tem que analisar muito bem, financeiramente falando, né, para você atender. Agora, por exemplo, foi tentado implantar a sexta hora atividade no município. Sexta hora atividade vai te gerar um número maior de profissionais em sala de aula. Só que você tem que ter um espaço na folha, digamos, para você tornar esses profissionais efetivos. Porque se eu contratar muito seletista, que você precisa do seletista. O Estado tem muitos seletistas, mas é para substituição, é para aula temporária, é para várias situações. Mas eu não posso tornar isso uma prática natural, porque daqui a um pouco eu vou impactar na Previdência. Vai estrangular. Vai estrangular a Previdência também, porque o seletista vai contribuir para o INSS e não vai contribuir para a Previdência local, né? Para a Previdência própria. Aí eu já tenho que mexer ou fazer um planejamento para começar a mexer com a previdência dos servidores, porque a conta não vai fechar. Entendi. Daqui a um pouco eu vou ter que aumentar como é que eu digo, o desconto lá da previdência dos servidores. A contribuição. A contribuição, essa é a palavra, tinha me fugido. A contribuição dos servidores efetivos, atuantes, e aí vai mexer com os aposentados, que até então não contribuem. Então, é um imbróglio gigante. Exato, que tem que ser muito bem planejado. E você acha que a equipe local é habilidosa para desatar esse nó aí, ou você não, a tua opinião pessoal, você não bota fé neles? Não, eu vejo assim, doutora Cátia, que é responsável pelo recursos humanos, uma excelente pessoa, advogado, mas não tinha prática na gestão de recursos humanos, né? Então não sei se ela já se habituou com a situação. O secretário de administração, a vida inteira no meio público, porém não tem transmitido segurança, eu diria assim, tanto para a equipe quanto para a sociedade nessa questão, que é ele que decide, né, toda essa situação. Então, o corpo jurídico não tem o conhecimento quem é, porque quem tem o maior conhecimento são os advogados de carreira. Sim. Eu não sei se eles estão sendo aproveitados, digamos assim, se na eles atual estão inseridos inseridos nesse projeto. Exato, ainda, né? Que poderiam contribuir muito, né, para que isso ocorresse. Sim. O setor financeiro, para fazer o estudo, de fato, numa projeção aí de algumas décadas, porque isso não é um planejamento só para imediatista, né? Você tem que fazer para atender para algumas décadas o município, para que o município não entre, né, numa queda financeira, aí, digamos assim, para voltar nos anos 80, quando minha mãe trabalhava, nós ficamos 6 meses sem receber o salário. Seria terrível, né? Exatamente. Então tem que ser planejado, mas eu digo que é possível. Com a arrecadação que Laranjeiras tem, dá para fazer sim um bom trabalho, atender não só o plano de carreira dos professores, da educação,
mas também da administração, enfim, você tem que mexer com todos os servidores, né, municipais. Lídio, quando eu pedi da educação, você falou assim, olha, eu fiz o plano de governo do atual prefeito Jaison Mendes. Eu queria que você explicasse justamente isso. De repente você surge na campanha eleitoral com a possibilidade de ser o vice do Jaison. De repente você está fora da campanha. E aí se posicionou meio que de forma neutra na eleição. Mas tem gente que diz que nos bastidores você apoiou o candidato do prefeito Humberto Silva, o Scarpari. Queria que você falasse de tudo isso. Por que você deixou a campanha do Jaison, primeiramente? Porque nós tínhamos um combinado, né? No meio político, é muito levado em consideração a palavra da pessoa, do ser humano, né? Então nós tínhamos um combinado no grupo que não foi cumprido. Então eu entendia que dali para frente talvez outras coisas pudessem não ser cumpridas também. Então eu conversei com a minha família e nós optamos para que eu me afastasse do grupo. E você apoiou de bastidores o Scarpari ou não? Eu participei em 2 reuniões com eles, até uma reunião com a equipe do Núcleo de Educação, que eu fazia parte, porque a partir do momento que eu voltei para o Estado, eu estava trabalhando dentro do Núcleo de Educação, na equipe pedagógica, que como a chefia convidou para a reunião, eu obviamente que fui, né? E lá me deram a palavra por eu ter sido um ex-chefe de núcleo. Então, me deram a palavra, falei algumas coisas lá. E participei de uma reunião também com os professores do município, por conta de que eles estavam recebendo um jantar para comemoração das notas do resultado do IDEB. Tá, mas você foi neutro. Eu fui, não, eu falei na educação, principalmente nesse jantar com os professores municipais. Eles também me ofereceram a palavra, eu falei esses pontos. Primeiro, o ponto que dos erros da condução, digamos assim, no plano de carreira. Então, lá estava a secretária, lá estava o candidato a prefeito, né? E eu apontei os erros. Sim. E apontei as possibilidades de melhorar o IDEB do nosso município. E aí eu comentei essa questão. Não estávamos lá para, vamos dizer assim, para ficar, e não é minha linha também, de ficar falando mal de alguém ou elogiando muito outra pessoa. E como é que você foi nas urnas lá? Você, a urna e a sua consciência? Eu votei direitinho. Votei no 55. Ah, você votou no Scarpari. Votei. Eu não tinha... Mas tinha mágoa nessa história, não tinha? Mágoa eu não diria que não. Eu não tinha clima para votar. Porque foi um grupo, um projeto que eu participei diretamente da construção. Sim. Né? Eu construí 3 partidos de vereadores que foram e são meus amigos até hoje. Se você pegar a equipe do governo atual, tem muitos amigos meus que trabalham lá, porque trabalhavam com ele, trabalharam com ele na campanha dele, né? Então estão merecidamente participando da gestão, porque estavam ali. Nós elegemos no grupo que construímos 4 vereadores. Então era um grupo muito bem organizado, mas eu não tinha mais essa conexão, digamos assim, com as pessoas da frente ali, né? E quando você não viabilizou o posto de vice na chapa do Jaison, quando você foi preterido, você não conseguiu viabilizar uma candidatura própria, uma terceira via para a eleição? Não consegui. Não consegui porque os dirigentes do partido ao qual eu estava tinham participado dessa reunião para fechar a vice e descumprir aquilo que tinha sido combinado dentro do grupo. Porque foi uma eleição, né? É preciso dizer que foi uma eleição que caiu no colo do atual prefeito Jaison Mendes, né? Eu participei como um crítico nas eleições, usei minhas redes sociais e também fiz essa posição de neutralidade. Eu achava o Jaison muito carismático e eu acho que ele teve uma sintonia muito bacana
com o eleitorado, mas a verdade é que a eleição caiu no colo dele, né? Se fosse você, fosse talvez o nome, digamos, o Milton Gava, também tinha vencido essa eleição, né? Eu disputei a eleição em 2020. Ou você acha que eu estou falando bobagem? Não, de forma alguma, mas só para explicar para quem está nos acompanhando. Eu participei da eleição em 2020 como candidato. No outro dia, após a eleição, eu já me coloquei como pré-candidato para 24. Então eu não parei, digamos assim, de trabalhar, de buscar, de construir um projeto para 2024. E conversei muitas vezes com o Newton Gava, que é meu amigo de infância, inclusive, nós estudamos juntos aí no ensino fundamental, no Floriano, então nós temos essa liberdade de conversar muito sobre isso. Ele veio a pedido até e diálogo com a família desistindo, né, que não iria se envolver como candidato. Sim. Nós continuamos esse trabalho e começamos a monitorar o processo todo com pesquisas. Sim. E os números não mentem, né? Você tem que fazer uma pesquisa que seja real, para você analisar o cenário, não para você se enganar, digamos assim. Então eu fiz muitas pesquisas. Você acha que tinha uma bolha em torno da candidatura do Scarpari? Que ele não via essas pesquisas, que os números estavam adversos para a possibilidade de ele se eleger? Eles não estavam agregando, digamos assim, lideranças novas. E os números nunca mudavam. Mesma coisa hoje nós olharmos a eleição estadual. Você só tem um candidato liderando, mas a rejeição dele hoje é tanto quanto a rejeição que nós tínhamos no município. Até porque ele também é o único candidato, né? Exato. Então isso... Formalizado, digamos assim. Então isso eu acompanhei muito no município. E o que nós trabalhamos muito? Para ser uma candidatura única da oposição. Para não dividir essa oposição. Para não ter três candidatos. Para não ter três candidatos, que aí você começa a dar possibilidades maiores para o indicado do prefeito. E como que você explica o fato do prefeito Berto Silva ter boa popularidade, boa aprovação e não conseguir fazer o sucessor? Mas aí depende da pessoa que está sendo indicada, né? O Berto fechou o quarto ano, e vocês também acredito que acompanhavam, mas ele fechou o mandato, não o quarto ano, 16 anos de gestão, com 80% de aprovação, praticamente. Isso nas pesquisas que eu fazia, não as pesquisas dele ou do governo. Então é uma aprovação muito grande. Porém, o indicado dele para disputar a eleição tem uma baixa aceitação do eleitor. Uma rejeição considerável. E isso me trazia um conforto muito grande, voltando lá no teu questionamento, de que o grupo contrário ganharia a eleição. Não tinha muito segredo. Muito segredo. Era organizar o grupo e disputar o pleito mano a mano, como dizem aí fora. Quando nós fechamos as filiações que foram lá em abril, que recentemente fecharam aí para eleição estadual e federal, eu chamei o grupo de frente ali e falei, olha, salvo engano, a chance da eleição está muito grande. Então, nós trabalhávamos todos os movimentos, digamos assim. Então, o Jason, o Lídio, o Newton Gava, com o grupo que se construiu, a chance seria muito grande de êxito, como aconteceu nas urnas. Agora, a diferença foi muito acachapante, né? Foi, mas ali teve alguns fatores, né, que por exemplo, acabaram... Eu acompanhando, quando eu me afasto da eleição do Jason, eu percebia, mesmo com algumas dificuldades, digamos assim, mas o grupo ali estava muito mais focado, digamos assim, na campanha, né, para ser vitorioso de fato, para assumir o município. Quando eu tenho algumas conversas
né, com o candidato que me convidou para essas reuniões, essas coisas, eu percebia que não estava tão sincronizado, digamos assim, todo o processo ali. Você está falando agora do Scarpari. Isso, do Scarpari. O Jairson com um time mais unido e o Scarpari com um time dividido. Eu não diria nem tanto dividido, mas parece que não tinha toda aquela sincronia, digamos assim, que precisa para ganhar uma eleição, né? Será que já não tinha um clima de já ganhou lá pela popularidade do então prefeito? É possível, com certeza, porque... mas aí que estava o grande erro, né? O Jairson, ou o Lídio, ou o Newton Gava, quando nós fazíamos pesquisa, sempre vinham atrás nas pesquisas. E é natural que fosse assim. É natural que fosse. Você tem que ver os indecisos e você tem que trabalhar com a rejeição. A rejeição do Lídio ou do Jairson não existiam, porque não tinham ocupado um setor público, digamos, municipal. Sim, o Newton Gava tinha um pouquinho, porque foi vereador, porque tinha disputado uma eleição mais, mais de fato, com mais estrutura contra o Berto em 2016. Mas era também uma pífia rejeição. O Scarpari já vinha com a rejeição muito maior. E para você reverter o voto da rejeição do que do indeciso, é muito mais difícil. Uhum. Então você conquista o eleitor que ainda não decidiu o voto, mas você reverter um voto de alguém que já disse que não vai votar é muito mais difícil. Então tinha um cenário todo favorável. E quando decidiu os dois candidatos, aí eu antes de me desligar, eu falei com o Jairson, a eleição está ganha. Uhum. E foi aonde algumas pessoas convenceram ele que tinha que fazer esse movimento no vice, porque senão teria risco de perder a eleição. Mas não teria. Mas, enfim, eles convenceram ele, né, que teria que ser o outro vice e não o Lídio, mesmo o Lídio aparecendo muito bem nas pesquisas para vice. E você se sentiu traído nesse momento? Confessa. Ah, sim, né? Penso que sim, porque a questão não é só ali, mas eu sou um servidor público. Eu tinha me afastado do cargo todo para a possibilidade de disputar, mas porque eu estava bem nas pesquisas, que era o combinado do grupo. Sim. Pesquisas, ponto, para decidir o vice, né? Então, se eu estou bem, logicamente, cria-se a expectativa. Mas se eu estou mal nas pesquisas ou se eu não tenho me afastado do meu cargo, automaticamente eu ia coordenar a campanha. Tá, você não aceitou, eles não te ofereceram uma secretaria, você não quis, só queria vice. Você não poderia estar sendo útil hoje para o governo se você tivesse aceitado, por exemplo, comandar a educação? As coisas poderiam estar melhores? Eu acredito que eu poderia contribuir, sim, com o governo, com certeza, né? Ao longo dos anos aí tenho tido muitas oportunidades profissionais. Mas eu te digo que hoje, na função que eu atuo, para mim me dedicar a um município tem que ser na majoritária, porque num secretário... não vale a pena. Hoje não valeria a pena, porque como voltamos para a sala de aula. Eu atendo hoje 20 núcleos a pedido do deputado de educação. Desses 20 núcleos, no mínimo 200 municípios. Sim. Né? Então eu vou voltar a me restringir, digamos assim, de muitos acessos dentro do próprio governo do estado. Então eu contribuiria muito, mesmo que não visse, estando dando suporte, assessorando o governo, a equipe toda nesse acesso, né, ao governo do estado. Hoje, sim, com certeza, a contribuição para o município seria muito considerável. Bom, até aqui nós falamos bastante de passado e um pouquinho da educação. Agora a gente vai falar de presente e futuro aqui no I9 Podcast. Nós estamos falando com o Lídio dos Santos, professor, já foi chefe do Núcleo Regional da Educação de Laranjeiras do Sul, já foi árbitro de futebol e futsal. Eu não me lembro como é que era a atuação dele lá atrás, mas eu acho que grande coisa não era como árbitro. E foi candidato a prefeito em Laranjeiras do Sul, porque se fosse estava fitando na FIFA, né? Ou na Federação de Futsal, Federação Internacional de Futebol de Salão. E você foi candidato a prefeito em Laranjeiras do Sul, perdeu uma eleição
foi uma eleição atípica, né? Com 5 candidatos. Daqui a pouco a gente fala também, dando aquele pulinho no passado também, mais um pouquinho disso aí também. É o I9 Podcast para Redilar Supermercados, Redilar na Marechal Rondon ao lado da Igreja Matriz e na Exídio Bosa, pertinho da estação rodoviária. Redilar, onde é gostoso economizar. I9 Podcast para Pivato Corretora de Seguros. Seguros para empresas, residências, automóveis, vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Seguro é no Pivato. O telefone é o 999770037. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui. Krause Veículos. W2000 Corretora e HS Consórcios para Laranjeiras do Sul e região. Consórcio é a escolha perfeita para você conquistar seu carro, imóvel ou poupar com segurança e rentabilidade. Consórcios? Fale com quem entende de consórcios. Fale com a Juliana. O telefone é o 999643020. Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi você encontra o Volare, um programa de pontos exclusivo dos postos Rinaldi. E o Shell Box, de toda a rede Shell. Ainda no Rinaldi tem a Shell Select. Rinaldi Postos de Serviços aqui no I9 Podcast. Senhoras e senhores, o Lídio está aqui, Lídio dos Santos, falando conosco e a gente está tratando da política. Eu entendo que a gente não pode perder a esperança, mas tem gente que já perdeu a esperança. É o caso de um influenciador, um empreendedor renomado, é o Flávio Augusto. Tem um vídeo dele que ele fala, viu, esqueça, perca a esperança na política, veja aí. Vamos ver se concorda ou não. É triste a vida da pessoa que tem esperança na política. É triste porque é uma vida repleta de decepções. E é uma vida também, Caio, de alguém que fica sempre contando uma história nova para si mesmo, para tentar renovar a sua esperança em outro herói que possa aparecer. Quem deposita a sua esperança nesse modelo, nesse sistema, vai terminar a vida sempre triste, pobre, frustrado, porque não é daí que vai vir a solução da vida das pessoas. Estou dizendo que não existam questões a serem resolvidas na sociedade, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas depositarem a sua esperança, que essa foi a sua pergunta, num sistema político, é muito triste. Eu não recomendo isso para ninguém, não ensino isso para os meus filhos, depositar sua esperança num político, depositar sua esperança numa eleição. Se eu fosse depender de esperança e eleição, não teria feito nada na minha vida. Pois é. O que você pensa da fala dele? Discordo um pouco, sim, porque, veja bem, eu sou cristão. Sou cristão declarado, então eu tenho muita esperança e creio em Deus. Sim. Como a minha mãe me orientou desde criança, eu tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar para me sobreviver. Então eu tenho que fazer algo de útil para a sociedade para me ser remunerado. Porém, nós temos que ter um gestor no município, no estado, no país. E aí, em quem que nós vamos depositar a confiança? Em quem nós vamos ter esperança? Naquele que pode ser o nosso comandante. Sim. Um dia eu tive um questionamento até de um recurso, um menino postou lá que não faria mais que obrigação, porque o recurso vem através de impostos. E eu concordo com ele, que isso é dos impostos. Mas se nós não tivermos alguém pleiteando, buscando, trabalhando para vir esse recurso para o município ou para a região, não vem. Então, nessa política boa, nessa política saudável, que a gente tem que ter esperança. Ô Lídio, você falou ali há pouco que você é cristão. Eu tenho uma lembrança muito latente de você. Você é adventista do 7º dia, né? Sim. E eu me lembro de você com uma Kombi, puxando alunos para a igreja, para lá e para cá. Alunos, crianças lá da tua comunidade, que é o PV, né? O bairro Presidente Vargas. Você desistiu dessa ação, dessa atitude, ou você mantém esse gesto de proximidade com os mais humildes? Não, eu resido lá, de certa forma é um bairro que às vezes até sofre um certo preconceito na nossa sociedade, mas eu tenho
tranquilidade, digamos assim. E você tem aquela perua ainda ou não? Não, acabei tendo que vender ela por questões de ajuste financeiro mesmo. Tive que comprar mais um carro pequeno para a esposa trabalhar. Ela não conseguia se identificar com a Kombi, mas o meu filho me cobra até hoje. Mas tinha folga no volante? Tinha, como toda Kombi, né? Como toda boa Kombi. Mas nós continuamos, sim, trabalhando com as crianças. E é muito gratificante. Às vezes nós paramos no final de tarde, final de semana, em frente à casa, e começa a chegar aquelas crianças que hoje já são adultos, a tomar ali um tererê conosco, um suco, e já contar as histórias para os menores de quando eles iam, né? Então é muito, muito legal, assim, e o respeito ali de toda a vizinhança, desse trabalho que a gente faz com a criançada, de proporcionar algo para eles que seja saudável, que possam ir num parquinho, que possam ir, né, em alguns momentos de lazer, enfim. É um trabalho que nós fazemos sempre meio que no anonimato, digamos, porque fazemos para eles mesmo. Sim. Então, na última sexta-feira, já que você tocou no assunto, eu comentei com o Rafael Rosolém, que ia te entrevistar hoje, segunda-feira. E ele falou assim, tomara que ele não fique bravo de eu falar que ele me falou, porque eu estou sendo indiscreto agora com ele. Ele falou assim, olha, o Lídio, a gente, até umas casas a gente construiu, assim, mas ele não gosta, eu também não gosto de falar. Como é que é isso? Vocês ajudaram na construção de umas moradias, é isso? Sim, nós botamos a mão na massa mesmo, mas assim... E a casa está em pé ainda? Fizemos... Você e o Rafael? Eu, o Rafael e mais um grupo de amigos, nós fazemos uma vaquinha solidária lá, compramos os materiais e vamos literalmente construir, né? Aí tem uns familiares que são da construção civil para coordenar o trabalho e nós vamos lá fazer mesmo. Mas são coisas, como eu falei, que nós fazemos para a pessoa e para Deus ver. Nós não divulgamos porque não é um trabalho para nós. Eu acho que a pessoa tem que confiar, digamos assim, como eu estou nesse meio político, eu tenho que confiar no meu trabalho profissional, né, dentro da gestão pública. Essas coisas eu faço para as pessoas que a gente acaba tendo, né, a possibilidade de contribuir. Eu penso assim, eu talvez faça bem pouco, mas eu também procuro fazer e quando faço não falo. O Rafael é um amigão. Amigão também. Que legal. Ele participa, sim, dessas ações aí. Parabéns. Deu uma embaçadinha no teu óculos, seus óculos, né? O Anselmo jogou um ar frio lá. E só na camisa agora, né, Lídio? Só na camisa aqui. O limpador de para-brisa do... Tem que usar aquele sprayzinho para desembaçar o para-brisa do carro. Você tá frio a temperatura? Quer que aumente? Tá tranquilo. A gente é do frio aqui. Nós estamos aqui com o Lídio, que está fazendo um pit stop para desembaçar os óculos. O I9 Podcast está no ar, falando hoje sobre política, educação, sobre a vida do Lídio, essa figura conhecida em Laranjeiras do Sul de toda a sociedade. O Lídio foi candidato nas eleições de 2020, ficou em segundo lugar, né? Uma eleição atípica. O Berto Silva fez 70% dos votos, 12 mil e poucos votos. Você fez 1.500 votos. O saudoso Raspinha, 1.400 votos. O professor Anderson fez 1.300, possivelmente, por aí. E o Alex da farmácia, o Alex Schoroeder, fez à época 900 e tantos votos. Esse foi o resultado da eleição de 2020. Essa eleição teve uma situação atípica, né? Que tinha a possibilidade de o prefeito Berto Silva não estar elegível nas eleições. E tinha um processo, né, que ele estava respondendo, e acabou que ele foi absolvido e disputou a eleição. Você acha que esse foi a grande razão para que houvesse 5 candidatos? Sim. Foi essa a razão. E eu vou tirar o óculos porque é a minha identidade, mas ele está insistindo em ficar embaçado. O que acontece? Tinha essa situação do Berto, que já... percorria há alguns anos e que percorre até hoje, né?
a questão de uma obra ali que talvez não tenha sido, né, o erro de licitação. Isso, exatamente. De data de licitação. E que estava muito próximo de ser analisado, né, em Brasília. E criou-se essa expectativa, né? Então, eu mesmo fiz conversa com os demais candidatos antes das convenções, durante as convenções, pós-convenções, para que ficasse um único candidato, para ter uma possibilidade, digamos assim... De derrubar o Alberto Silva. De ter uma disputa mais, né, mais próxima, digamos assim, de ter um êxito. Mas não teve o consenso, né? Nós vínhamos de 2 vereadores em mandato, que estavam empolgados, porque eram aqueles opositores mais acalorados, digamos assim, da gestão do Berto. Nós tínhamos o Raspinha, um empresário que queria estar iniciando a sua caminhada ali no meio político, e eu que vinha da gestão pública ali, também construindo, através de algumas pessoas que começaram a me procurar, um grupo para nós iniciarmos uma caminhada, né, nesse meio. Foi uma eleição atípica, não só por essa razão. No meio dessa eleição, o Berto Silva teve a filha dele sequestrada, né? A Tamires, doutora Tamires, médica lá em Erechim. E isso causou uma comoção municipal muito grande. A eleição já estava decidida ali, né? E o prefeito se afastou da eleição e ganhou naturalmente, né? Até por conta também da comoção, né? Muito atípica, porque aí nós tínhamos a pandemia também. Mais a pandemia. Nós não podíamos fazer reuniões com mais de 50 pessoas, né? Que eram... ali por conta quem está na frente leva vantagem. Uma vantagem extrema, né? Aí eu diria que até, veja como são as situações, né? A eleição já estava decidida, como você mesmo mencionou, com 5 candidatos, quando foi homologada a candidatura do Berto. Mas todos esses fatores ainda favoreceram ele, né? Sim. Que já estava para uma reeleição. Aí você vai para uma eleição contra um prefeito com a grande aceitação nas pesquisas da população para um 4º mandato, era uma disputa muito difícil, desleal. Mas eu digo para você, Luiz Roberto, que foi uma experiência muito boa, muito legal. Assim. Você se sentiu vitorioso? Muito, muito, muito. Dentro das condições que eu e o Fábio Pólipo disputamos a eleição, nos colocamos à disposição da sociedade, eu saí muito feliz daquela eleição, porque foram 1.574 eleitores que confiaram num projeto que foi apresentado, um projeto de fato de gestão. Nós não tínhamos investimento financeiro na campanha, nós não tínhamos muitos outros fatores que são necessários para uma campanha, né? Mas nos colocaram como segundo colocado na eleição. Então nós ficamos, como eu falei, à frente de um empresário, de 2 vereadores que já tinham ido para as urnas. Então nós ficamos muito felizes mesmo com o resultado. Lídio, para a gente reviver esse momento, nós fomos lá na internet, no canal do ex-prefeito Berto Silva, e resgatamos um áudio do programa eleitoral dele. Queria que você acompanhasse com a gente aqui. Tem candidato que só quer ganhar experiência. Tem outro satisfazendo o próprio ego. Tem um praticando rancor. E tem outro que nem sabe por que está ali. Por um lado, a eleição em Laranjeiras tem isso tudo. Mas por outro, tem o Berto, que promoveu a maior mudança que o município já viu. Coleção Laranjeiras cada vez mais. Você estava fazendo o quê? Qual deles ali, Lídio? Eu me coloco dentro que estava buscando a experiência, então, né? Porque para mim foi uma experiência muito satisfatória. Eu aprendi muito. Eu acho que combina com o que você estava falando. Me colocar à disposição da população. Sim, muito bem. Lídio, eu torço para o prefeito Jairson Mendes desde o primeiro dia que ele assumiu a prefeitura e vou torcer até os 45 do segundo tempo, porque eu acho que o sucesso dele é o sucesso de Laranjeiras.
Mas não está rolando, né? Mas a gente sempre torce que Laranjeiras vá bem, né? Que o município vá bem. Sim. Tanto é que o deputado que eu trabalho é um dos representantes oficiais do município e tem mandado muitos recursos aí para o município. Eu fico feliz com isso, embora, né, o deputado trabalha direto com ele e com as lideranças aqui do município, mas eu fico feliz com isso. Agora, para desenvolver, para usufruir de todo esse apoio, tem que ter uma equipe bem qualificada, digamos assim, né, para desenvolver. E são gestões diferentes. Eu já vou pegar um gancho também no Berto, vamos dizer assim. O Berto, ele conduzia as coisas de uma forma, mesmo eu sendo adversário nas urnas, e não tendo experiência, mas ele conduzia a gestão num todo muito bem, com o secretariado. Aqui, por ser o primeiro mandato dele, né, pouco tempo, o secretariado teria que dar esse suporte até ele constituir essa experiência pública, porque ele é um empresário e ele vem para o meio público, tem êxito nas eleições, mas a equipe talvez não esteja dando todo esse aparato, se é que as pesquisas têm mostrado. Eu não tenho acompanhado da aceitação dele, digamos assim. Não sei, né, como é que estão as aprovações, de fato, hoje do trabalho dele. Sim, né? Acha que o problema é na equipe, não dele? Porque o gestor, e eu, quando trabalhei no núcleo, né, por um bom tempo ali à frente, eu aprendi muito, e quando eu tive a oportunidade de ser gestor, eu tinha uma equipe que me dava um suporte muito considerável. Tanto é que os resultados obtidos da época ainda são discutidos até hoje, foram muito favoráveis para a educação da região. Então você tem que ter uma equipe que produza, digamos assim, se ela tem liberdade também, né, do gestor, tem que ver todos esses fatores. Aí o fato da gente não estar inserido dentro do grupo mais hoje, acaba não tendo algumas informações, né, mais detalhadas, digamos assim, do andamento da gestão. Mas essa sincronia, digamos assim, aparentemente não está ocorrendo. O que eu vejo, infelizmente, vamos dizer assim, na nossa cidade, que está ocorrendo agora, é um enfrentamento do ex-grupo com o atual grupo, que eu acho que, de gestores da cidade, que eu acho que isso, quem perde é o município, é a cidade. Eu acho que é um Mas a oposição problema. é importante, né? Extremamente importante e necessária. Mas quando são feitos debates, que eu vejo em questão de planejamento, de gestão, de aplicação desse plano de governo e, de fato, no governo, quando você parte para uma linha que já se torna mais agressiva, que foge da questão da gestão, eu vejo que não é saudável e não é produtivo para o município, para o estado, para a nação. Né? Como é que você vê a relação prefeitura-câmara hoje em Laranjeiras do Sul? A gente ouve falar de uma Câmara relativamente subserviente. Qual que é a tua visão? A Câmara ela teve uma eleição muito tranquila, porque foi chapa única, né, do atual presidente. Então não teve nenhuma faísca, digamos, entre os 13 Sim. eleitos. Mas ele teve um desgaste interno quando colocaram em pauta as contas do Berto Silva, que vem, mesmo que com ressalva, mas aprovadas pelo Tribunal de Contas, que quem sou eu, um professor, para me questionar a análise de contadores, de advogados, de especialistas nessa questão dos números, para votar contra, por exemplo. E criou-se, né, essa questão. E ali deu o primeiro ruído, digamos assim, dentro da Câmara, que acabaram não tendo êxito nessa votação, perderam, né? Porque eles tinham que ter 2/3 dos votos. Sim. E não conseguiram. A partir dali ficou meio nítida essa questão aí, né, de ter
esse puxadinho, como é dito, né, da gestão. Eu entendo, eu vi o Jaisson, o prefeito, na campanha, muito descolado, assim, muito para frente, com uma visão boa. E vejo um pouco mais, sofrendo um pouco na gestão, tropeçando, assim, na falta de experiência. Por outro lado, eu vejo o Berto Silva não muito bem fazendo oposição. Eu acho que ele, como prefeito, ele vai melhor do que na oposição. E eu acho que o contrário também é verdadeiro. O que você pensa disso? De fato, né, a gestão atual, se começa a desagradar, essas pessoas começam a ter boa lembrança do antigo gestor. Eu vejo que o Berto ganhou muito espaço novamente quando tentaram reprovar as contas dele e não conseguiram. Então ele estava ainda, vamos dizer assim, curtindo umas férias de estar fora do governo depois de 8 anos seguidos. Mas colocaram ele em cena novamente, desnecessariamente, vamos dizer assim, quando você pensa numa gestão. Porque você tem que focar no projeto, no plano, né, em execução. Aí você vai impactar o atual grupo que está no governo, que talvez não tenha, né, toda essa habilidade para trabalhar o governo municipal. E o Berto ganha força, ganha espaço, ganha novamente nos meios de discussões políticas, porque naturalmente ele entrou ali por conta da votação. Acho que não necessitaria ainda dele entrar nessas polêmicas de oposição, né? Porque também concordo com você, como ele tem uma oratória muito boa, que lhe favorece, ele na gestão tem tido uma aceitação muito maior até da sociedade, né? As pesquisas provam isso, que dá uma tranquilidade maior para ele. Se a eleição fosse hoje, o que você acha que seria o resultado? O Berto saiu com 80% de aprovação de 16 anos de governo. O Jaisson está na gestão e isso não sou eu, mas todas as pesquisas mostram, estatisticamente falando, que no mínimo 30% dos eleitores votam em quem está no governo. Então ele já carrega 30%. O Berto, no mínimo 30%, vamos dizer assim, ele tem por ter sido tanto tempo prefeito, né? E aí um terceiro grupo fica bastante desafiador, digamos assim, para você conseguir esses 40% que restam no meio e ainda mais um pouquinho de pessoas que decidam mudar o voto. E esse cenário de polarização, Berto Jaisson hoje? Aí eu digo que seria uma eleição bem dura, né? E não ousaria dar um resultado aqui sem números na mão, porque o Berto tem essa aceitação muito grande. Mas o Jaisson está no governo, né? Sim, então tem a máquina. Tem a máquina. Então seria uma eleição bastante difícil. Eu digo que uma eleição mais difícil do que aquelas que o Berto perdeu, por exemplo, para o Juste, que foi por poucos votos, né? Enfim, essas eleições muito disputadas mesmo em Laranjeiras, por conta do cenário que hoje está. Lógico que nós temos 2 anos e meio para o Jaisson e a equipe dele fazerem algo que a sociedade confie, goste e acredite e apoie, ou para que o Berto se fortaleça cada vez mais, que querendo ou não, para os que gostam ou não, ele é a maior referência política da região, não é só de Laranjeiras, né? Sim. Então é uma disputa bastante considerável, se for entre os dois grupos. E o Berto, deputado, você acredita ou não? Você acha que ele sai candidato a deputado? Ele tem se colocado, né, assim, que como possível candidato, um pré-candidato, né, a deputado estadual, principalmente, tem falado. Um processo, uma disputa muito difícil. Não sei se sairá candidato ou não, mas muito difícil pelo cenário que nós temos.
E aí eu sou favorável... pelo número de eleitores da cidade, na região, né? Isso aí que eu ia falar. Eu sonho, e não sei se vai ocorrer, mas como Estados Unidos, que seriam os votos regionalizados, né? Que aí, de fato, você teria representante em todas as regiões. Aí sim nós teríamos um deputado sempre na nossa região que fosse um representante aqui, independente do número de votos, lógico. Pelo menos um nós teríamos. Sim. Né? Tipo a Cantu ter uma vaga, pelo menos. Exatamente. Então é um cenário muito difícil. Essa semana aí que se encerraram as filiações, deu uma estudada em alguns grupos, né, de candidatos ali que ficaram. E é um cenário muito desafiador para o Berto. Eu participei da campanha dele de 2014. E 2014 foi uma eleição assim que foi criada a expectativa, né, dele se eleger de repente direto ali naquele grupo e ficou muito próximo de uma eleição. Eu vejo hoje a eleição dele como deputado estadual muito mais difícil e desafiadora do que a de 2014, em que ele ficou na suplência, né? Sim, muito bem. Nós estamos aqui com o Lídio dos Santos falando de política, falando desse momento que o país atravessa com bastante polarização, né? E uma política de nível um pouco mais rasteiro que outrora, né? Você lembra do Enéas? Meu nome é Enéas? Sim, sim. O Enéas Carneiro, sempre no Prona, né? É uma figura. Meu primeiro voto foi pro Enéas. Meu primeiro voto nas urnas foi pro Enéas. Meu nome é Enéas. Ele fala falava lá atrás já da polarização. Vamos ver. Direita e esquerda. Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. E, por ser assim no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando. E dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Meu nome é Enéas. Saudoso, Enéas. Inteligentíssimo, né? Muito, muito, muito. Comenta o que ele disse. Eu concordo com ele. Nós temos os Estados Unidos, que pelas regras eleitorais já é polarizado, né? Sim. Porque eles têm as disputas internas, mas fecha somente em democratas e republicanos. Você gosta do padrão americano? Não. Não, né? Gosto. Eu acho que o Brasil ele está à frente dos Estados Unidos em muitas coisas. Na política é uma delas. Exatamente. A política é uma delas. O sistema de votação nosso é mais seguro, mais rápido, mais confiável. O jeito, né, as regras eleitorais, com voto direto, o povo decidindo de fato. Sim. E a questão partidária, de não ser, teoricamente, não deveria ser polarizado, porque o Brasil tem dezenas de partidos eleitorais. E, infelizmente, né, nós pendemos para essa linha agora da polarização. Então, eu concordo totalmente com o Enéas. E nessa eleição aí nacional, surgiu-se a expectativa do nosso governador Ratinho ser uma possibilidade, mas que infelizmente acabou aí retirando o nome dos outros candidatos que estão ali se colocando à disposição. Infelizmente nenhum vai ter uma aceitação muito considerável dos eleitores. Eu tive a oportunidade de conversar há poucos dias com o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é pré-candidato a presidente pelo Democracia Cristã. É um crânio também. Eu colocaria ele na prateleira junto com o Enéas. Mas não vai ter essa aceitação, pelo que tudo tem se indicado, dos eleitores. 2%, 3%. Exatamente. Então, infelizmente, vão ficar nessa polarização, né? Quem seria a possibilidade de sair dessa linha era o governador do Paraná hoje, o Ratinho Júnior, mas que retirou o nome aí
dessa disputa. Então eu não sou nada favorável à polarização. Sim, perfeito. Eu também não, mas infelizmente a gente está vivendo esse momento. Nós estamos aqui com o Lídio no I9 Podcast para Redilar Supermercados, Redilar na Expedicionário João Maria, pertinho da rodoviária, e na Marechal Rondon, ao lado da Igreja Matriz Santana. Redilar Supermercados, onde é gostoso economizar. Pivato Corretora de Seguros, seguros para empresas, residências, automóveis, seguros de vida e outros. Seguro é só com corretor de seguros. Sim, seguro é só com corretor de seguros. O telefone do Pivato é o 999770037. Krause Veículos, novos e seminovos na Krause. O seu novo carro está aqui na Krause Veículos. W2000 Corretora e IHS Consórcios. O consórcio é a escolha perfeita para você conquistar o seu carro e o seu imóvel, ou para poupar com segurança e rentabilidade. HS Consórcios conta com uma especialista de peso, de renome, a Juliana. O número para falar com ela é o 999643020. E Rinaldi Postos de Serviços. No Rinaldi tem o Volare, um programa de pontos que só os clientes Rinaldi têm acesso. E o Shellbox, que oferece pontos e vantagens em dose dupla para você. Rinaldi com Volare e Shellbox, e ainda a Shell Select. Rinaldi Postos de Serviços no I9 Podcast, que hoje fala com o Lídio dos Santos. E a gente está criticando a polarização direita, esquerda, essa guerra que virou, né? Uma guerra branca, né? Uma guerra sem sangue, graças a Deus, né? Mas chegou muito perto disso, né? Sim. E muitas amizades foram se desfeitas e muitos inimigos nasceram aí à toa, né? Por causa dessa coisa boba aí de tem que ser direita, tem que ser esquerda, o teu é mais ladrão que o meu, e aquela coisa que é lamentável, né? Até famílias, né? Tem pois é. Criado alguns afastamentos, né? Os almoços de domingo não são mais possíveis em algumas famílias. Exatamente. Que têm integrantes mais apaixonados, né? Sim. Da direita ou da esquerda. Da direita e da esquerda, no caso. Mas há situações, acredite, que a direita e a esquerda se unem. Como, por exemplo, votação de privilégios para os políticos dos dois lados, né? Nós temos o Marcelo Brigadeiro. O Marcelo é um pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. E ele falou sobre esse assunto, veja aí. Petista e bolsonarista votaram quase 400 vezes junto durante o governo Bolsonaro. Inclusive para afrouxar a lei da ficha limpa. Aí eles votam juntos. Agora, quando é para ir para frente da câmera, eu sou contra a esquerda, eu sou contra a direita, são burgueses, são fascistas, são comunistas, não sei o que, né? Aí o povo aqui embaixo, a massa, a gente, fica se matando. Tu imagina, hoje, se a gente tivesse 200 milhões de pessoas cobrando qualquer que fosse o governante de esquerda, de centro, de direita. Esse governante tava fudido, ele ia ter que entregar. Meu irmão, ele ia ter que entregar. São 200 milhões, só acontece. Se é o Lula fazendo merda, aí tem 30 milhões batendo, 50 milhões defendendo. Se é o Bolsonaro, aí tem 30 milhões batendo, 50 milhões defendendo. Enquanto o povo não entender que o político finge lutar pelo povo enquanto luta em benefício próprio, esquece. Política é pra ser cobrado. Já era. Cobra. Não é pra ser idolatrado, não é pra abraçar, não é pra tirar foto. Irmão, os caras ganham muito bem. Cada um ali 25 assessores. Cada deputado custa em média 220 mil reais por mês pra gente. Aí tu vê uma porra daquela agora lá, 20 idiota com esparadrapo na boca. Aí tu pode só falar, são 20 idiotas com esparadrapo na boca. Ou tu pode olhar e falar assim, são 5 milhões por mês do meu dinheiro. Né? Soltou o verbo, né, Lídia? É, interessante a fala dele. Mas eu vejo assim, sobre o comentário dele, eu assisti também há um tempo atrás o prefeito de Camboriú, que eu acho que ele foi muito feliz na fala. Eu vejo ele sempre. Então, o que ele falou? Ele também é muito direto, né, na mensagem dele. Ele falou, olha, se for para atender as questões sociais da nossa sociedade,
habitação, educação e tantas outras coisas, eu sou totalmente de esquerda. Eu sou esquerda. Se for para atender o empresário, o agronegócio com reforma tributária, com subsídios para abertura de emprego, de geração de emprego, de construção de novas áreas, eu sou direita. Então tem muita essa questão. E eu penso muito assim também, é por isso que eu não sou extremista, eu sou centro conservador para cuidar de fato de todas as áreas, porque eu entendo que todas as áreas precisam do gestor. Agora, a questão de votação, também, lógico, ele falou ali dos interesses próprios, mas muitas vezes, se nós pegarmos na Câmara, nas assembleias, na Câmara Federal, muitas votações são necessárias que todos votem juntos, porque são importantes aquele projeto, aquela pauta, né, para ser discutida. Tem projetos que você não pode ir para votar contra simplesmente porque você é contrário, né? O projeto é bom, por que eu vou votar contra? Aqui em Laranjeira, semana passada, eu vi um vídeo do vereador Valdecir Sorto. Eu estava reclamando do prefeito, aí que o prefeito joga só com os vereadores da base. E que vereador da situação não é nem convidado para evento. Achei contundente a fala dele, inclusive uma fala bem colocada. E também é lógico, se o legislador, né, deputado, vereador, ele foi escolhido pela população, ele independente dele ter um posicionamento contrário, ele tem que ser atendido, claro, né, para ter um diálogo. Então, é uma situação descabida, vamos dizer assim, né, se isso tem ocorrido. Sim. Lídio, você está falando e eu estou te achando meio Emael, o democrata cristão. Você é meio Emael, o Emael de Laranjeiras. Não, porque você não está em todas as eleições, né? Mas você conhece a história do Emael? Eu acompanhei um pouco o Emael, mas assim, bem aprofundada, não. Está vivo o Emael ainda? Eu acredito que sim. Mas eu lembro da campanha dele. Ele é um democrata cristão. Uma musiquinha. Ei, Emael, o democrata cristão. Mas as eleições eram muito melhores, né? Você pega a primeira eleição aberta, você tinha a Fife Domingos, você tinha Afonso Camargo, criador do transporte, né? Paulo Maluf. Paulo Maluf. O Enéas já estava naquela, né? Na primeira. E aí Lula e Collor, que acabou concentrando. A eleição que o Collor ganhou, por exemplo, o Lula brigava com o Brizola para ir para o segundo turno. E o Collor, com um apoio estrondoso da Rede Globo, foi se projetando. A Globo fez 2 Globo Repórteres com o Collor. Caçador de E aí uma edição do último programa eleitoral totalmente favorável para o Collor de Mello. Então o Collor se elegeu com o apoio da Rede Globo. Ele começou aquela corrida eleitoral com um percentual minúsculo, 4%, 5%. E o Brizola perdeu a vaga no segundo turno para o Collor. Foi Brizola e foi Collor e Lula, mas quando começou a eleição, todo mundo estava certo que o segundo turno seria entre Brizola e Lula. A história do Brasil poderia ter sido outra. Sim, sim. Quando você fala de cobrar o político e que o político se une, a gente até fez uma alusão ao futebol, né, que a política nossa está pior do que o nosso futebol, que está muito ruim, né? Tem um influenciador chamado Velho dos Livros, é o perfil dele no Instagram. Ele fez uma alusão bastante interessante com a torcida do Corinthians, que cobra os jogadores quando o time está em crise, né, com uma veemência danada. Veja só como ele faz uma alusão boa. Tem uns palavrões aí, mas fecha os ouvidos. Jovem, essa cena é maravilhosa. A torcida do Corinthians está dando um apavor ali nos jogadores, dando uma cobrada, derrubaram o técnico e tal. E a polícia militar, irmão, tá ali, ó, paradinha, vendo o apavor e falando, bora cobrar mesmo. Provavelmente
O policial é timão também, porra. Imagina a rapaziada organizada, tal, enfim. Chegando ali no deputado e falando, quando é que tu vai votar na porra aí do fim da escala 6x1? Ah, porque o presidente... Que porra de presidente que tu quer? Tu já derrubou um presidente, porra. Vota logo o fim da escala 6x1. Ia ser bonito demais. Mas será que a polícia ia ficar só olhando? Reforma da Previdência é o caralho, rapaz. Vocês já votaram nessa porra, fuderam com o povo. Não vai votar essa porra não, hein? Vocês vão ter que trabalhar pela gente, não o contrário. Bota essas perninhas manca aí pra correr do caralho aí, porra. E a polícia ia ficar só olhando, porra. Tranquilona, tranquila. O maluco não tá jogando, o torcedor já chegou na pressão, tá achando que tá no spa, porra? E digo mais, precisamos nos organizar pra mandar esse apavoro não apenas contra os políticos, também contra a classe dominante, porra, contra o patrão. Vamos negociar, eles não falam que tem que negociar diretamente com o patrão, só se for do jeito que a torcida do Corinthians tá ensinando a gente, porra. Vai ver se os caras não vão correr amanhã. Esperar um evento desses de lobby aí que reúne poder judiciário, executivo, legislativo, botar a torcida do Corinthians com a torcida do Galo ali na porta e falar que porra é essa que vocês querem congelar o salário mínimo. Acabou essa porra, circulando. Tem uns palavrões pro meio, né? Mas ele tem certa coerência, né? Certa. Eu penso que a cobrança tem que existir, com certeza, né? E mostrar o descontentamento de forma civilizada. Né, falando em democrata cristão, mas quando tem o choque entre a polícia e a classe que está cobrando algo, passou do limite. Passou do limite. Chegou nos extremos. Aí eu sou contra. Eu acho que para a linguagem do futebol, ok. Mas para a política tem que ser no outro nível, né? Sim, tem. Porque você não pode extrapolar os limites, né? E até mesmo ali no futebol, vamos dizer, eles estão cobrando o jogador, estão pressionando, mas eles não estão agredindo o jogador, né? Eles estão colocando ele na prensa ali para que ele possa correr um pouco mais no campo, para que ele se cuide mais. E assim tem que ser, eu acho que com o político cobrar, né? Sim. Cobrar a questão de algumas leis, de algumas situações que precisam ser melhoradas aí para a sociedade, mas né, o choque da agressividade, essas coisas eu não aprovo. Sim, não faz sentido. Lídio, você que está lá em Curitiba, nos quadrantes da Assembleia Legislativa do Paraná e vivendo toda a atmosfera do Palácio Iguaçu ali de pertinho, quem é que vai ser o candidato do governador Ratinho? Essa é uma pergunta que de milhões. Só ele sabe responder. O cenário... Teu achômetro diz. O cenário continua ainda sem ele ter apresentado, né, o candidato. Mas tem se trabalhado muito forte a questão do Guto Silva, que é o secretário ali, se afastou recentemente da Secretaria das Cidades, que é um possível candidato, que é do PSD, que é do partido ali do governador. E tem o Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia, que também é da base do governador, mesmo que recentemente mudou do PSD para os Republicanos, mas que também tem se colocado à disposição de disputar o governo no mandato todo dele, né? Então, são esses dois nomes aí que estão mais fortalecidos, digamos assim, nos últimos dias. E o Rafael Greca, que é uma grande liderança do Estado, que foi prefeito de Curitiba algumas vezes, então tem uma aceitação muito grande da população, principalmente na região metropolitana, que está no MDB. Que é um eleitorado gigante, né? Exatamente. Ali nós temos pelo menos 50% dos eleitores do nosso estado, né? Então são esses três nomes, digamos assim, eu diria que com um pouco mais hoje para ser o candidato a governo, o Alexandre e o Guto, né? Ou o Guto e Alexandre, digamos. O Rafael Greca trabalham-se mais e falam dele numa vice, né? Governadoria. Mas são esses nomes os que mais são comentados, digamos assim, nos corredores da casa. Por favor, não se ofenda, eu sei da sua ligação com ele, mas eu acho o Guto Silva o Scarpari do Ratinho. Ele não tem voto, ele está muito baixo nas pesquisas, né? As pesquisas, na verdade, eu diria assim, e o governador tem hoje 88%, ele bateu de aprovação também. O Ratinho vive o mesmo panorama do Berto Silva em Laranjeiras para fazer o sucessor.
Ele está com 88%, é o governador mais bem aprovado do país, né? Mas aí tem essas opções. Você só vai ver, de fato, esse crescimento do candidato que ele escolher a partir do momento que for apontado. Porque as pesquisas que têm sido apresentadas hoje ainda têm um número muito grande de indecisos. Sim. Que não decidiram o voto, que não opinaram ou que não decidiram. E você tem um leque muito grande de 60%, digamos assim, dos eleitores dizendo que vai votar aonde o governador apoiar. Então essa é o X da questão, digamos assim, da eleição. Tem se trabalhado muito isso. Aí você pega, só falando de Guto e Alexandre, o Alexandre está presidente da Assembleia, então ele está num contato muito mais direto ali com os deputados, né? E também ele tem um trabalho muito considerável com municípios. Ele tem 150 municípios, mais ou menos, na sua base, que ele representa junto ao Estado, né? Então é um trabalho muito considerável. Mas há quem aposte também, na oposição, no Paraná, que o escândalo do Banco Master, por exemplo, venha, por alguma razão, respingar na candidatura do Ratinho. A privatização da Copel, né, a venda da Copel já está respingando, né? Já tem crítica aqui e acolá. Então, nós vamos ter que aguardar o nome, né? Primeiro, digamos assim, para ver... porque se nós pegarmos o candidato que hoje se aparece à frente das pesquisas no Paraná, ainda é como a eleição municipal, digamos assim, praticamente... sozinho, exceto que ali nós temos ainda o Requião Filho, que se coloca também como... Você está falando do Sérgio Moro, né? Isso, exatamente. Que está liderando as pesquisas, mas ele é o candidato que se apresentou até agora, exato, né? Exato. Então nós vamos ter esse cenário desse impacto do crescimento de um candidato que vai disputar a eleição para manter aí ou fazer a sucessão do governador, a partir de ter o nome definido. Agora, para ver o grupo, se vai ter algum impacto positivo, negativo, enfim. Para quem teve Lerner, Requião, Álvaro e outros tantos como governador, imaginar o Sérgio Moro governador é difícil, né? Apesar de que o Paraná tem muita saúde financeira, um estado muito forte, mas é complicado, né, Lídio? O estado está muito bem, né? Vive um ótimo momento financeiro e de gestão e todas essas obras, digamos assim, de grande porte que saíram do papel para estruturar o Estado aí por mais algumas décadas. Mas eu digo para você, eu acompanhei até o trabalho do senador quando ele ainda era juiz, e eu imaginava que ele ficaria juiz por aquilo que ele estava fazendo. Aí você já parte de lá vendo que aparentemente que o objetivo era outro, né? Era de fato construir uma linha. Aí quando você pega ele residindo no Paraná, primeiro tentando ser um presidenciável, que não viabilizou. Depois querendo ser senador em São Paulo. Tentou ir para São Paulo. Respeito, mas acho que até desconhecendo um pouco das regras eleitorais, né? Um conhecedor de leis do país, mas acho que desconhecia, porque tentou migrar para São Paulo fora de época, não conseguiu, voltou para o Paraná para ser candidato. Então não mostra assim que ele está preocupado de fato com o Estado. E não tem talvez ou muito provavelmente esse conhecimento todo aí para assumir a gestão de um governo, de um Estado como o nosso que está tão sólido, né? É preocupante se você analisar essa situação, né? De continuidade, de uma gestão que o Paraná não pare, digamos assim, de evoluir. E para finalizar o Brasilzão nas eleições, nas urnas, essa direita e esquerda aí? Eu confesso que eu via... a esquerda está na gestão, né, muito fortalecida, digamos assim. É favorita, né? Para a reeleição.
Mas nos últimos dias, até as últimas pesquisas, tem mostrado o Flávio no acrescente. Sim, né? sim. Então, vai ter que ver aonde que o eleitor que decide a eleição, que é o eleitor do centro, para onde que ele vai pender, digamos assim, nas urnas, né? Mas hoje, novamente, está uma eleição muito equilibrada, né? Assim como foi a de 2022. Diria que com um leve favoritismo, né, para a reeleição, mas com o Flávio muito fortalecido, no acrescente considerável, né? Então, ainda não temos, digamos assim, uma definição, né? Eu acho que é uma eleição totalmente aberta, mas que, com certeza, entre os dois, né? Porque não vai surgir um fato novo, digamos assim, eu penso a nível de país, para que os eleitores recorram a essa nova opção, digamos assim. Lídio, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu espero que as pessoas tenham entendido a nossa mensagem e respeitado e assimilado a sua visão, né, de política, de Brasil, de Laranjeiras do Sul e de Paraná, né, que a gente falou da política nessas 3 esferas, né. E espero que se continue fazendo política dentro e fora dos quadrantes da política, né? Que a política, como a gente falou agora há pouco, ela sai das questões eleitorais. Política você faz no dia a dia, né? Espero que você continue ativa e forte, trabalhando pela educação de Laranjeiras do Sul e da região lá em Curitiba, e que você se apresente o dia que você se sentir preparado para ser um postulante a um cargo executivo em Laranjeiras do Sul. Obrigado, Lídio. Eu agradeço mais uma vez o convite, ter a oportunidade de participar aqui para nós conversarmos um pouco sobre política. Eu acho que é muito importante e a política saudável, sem urnas, é muito importante para a gente estar trabalhando sempre com os nossos líderes aí do estado, do país, para angariar recursos para a nossa região, para fortalecer cada vez mais a nossa sociedade. E é lógico que nós temos conversado sempre com a família, e se for da vontade do cenário, de que tudo se encaminhe, com certeza nós estaremos à disposição da sociedade e colocaremos o nosso nome à disposição sempre para que a sociedade tenha opções de escolher, né? Sim. A gente trabalha muito, apresenta um programa, um plano ali de governo, mas é a sociedade que escolhe, né? O eleitor que escolhe, mas quanto a se colocar à disposição, se um grupo quiser trabalhar essa linha, com certeza nós estaremos à disposição. Maravilha. Obrigado mesmo, Lídio. Gente, esse foi o Lídio dos Santos. A gente falou de política, a gente só não falou ficou só faltando a tua expertise como árbitro de futebol. Você era um árbitro ruinzinho, né? Mediano. Eu jurei que você ia falar medíocre, mas graças a Deus saiu mediano. Não, medíocre não. Não, eu entendi. Você sabe que eu fiz a escola, só para concluir, de arbitragem com a Edna, que muitos têm visto, ela foi para os últimos jogos internacionais, FIFA, né? Tudo. Mas fomos da mesma escola, ela é ali de Goiôerê e teve que ir para São Paulo para crescer mais, porque ela se dedicou muito mais na arbitragem. Legal. Então ela é da nossa turma de arbitragem. Então nós só não nos aprofundamos na arbitragem, nem não valia muito a pena, né? Mas falamos de política e de outras coisinhas mais aqui, educação e tal. Obrigado, Lídio. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.